Olá pessoal, vamos aqui mais uma vez praticar os nossos dons de videoaulas, né? Ainda sem microfone, mas com vontade de fazer. Vamos agora para a segunda questão, né? Do mesmo PDF que vocês baixaram aí, e a mesma questão que foi escrita na lousa na sala de aula antes do recesso. Então, conforme já foi dito lá na sala, a ideia aqui é construir uma página dinâmica que faz a leitura de um arquivo de texto, onde nós vamos encontrar nomes de várias imagens e na frente desses nomes os títulos dela. Todos esses nomes, depois de lidos, vão ser aproveitados como endereço para que o PHP procure as imagens e exiba elas no browser de uma maneira semelhante a essa. Então, o arquivo de texto eu fiz na mão. Esse aqui você pode fazer da sua maneira também. Aqui está o nome da imagem com um formato. Aqui eu dei um tab, uma tabulação. E aqui o título da minha imagem. Título composto por duas palavras, para ficar mais difícil um pouquinho. Esse aqui é o resultado do sistema pronto já. Bonitinho. Apareceram todas as imagens aí. E se eu por acaso remover o nome de uma das imagens do arquivo no sistema, essa imagem não será mais exibida, o que mostra que ele é dinâmico. Não fui eu quem construí todas essas caixinhas, eu dei um modelo e a partir dele o PHP se encarrega de montar todo o resto. Mas vamos ver como foi que eu fiz esse modelo. Aqui no meu Eclipse. Aqui no Eclipse eu criei um novo projeto, chamei de Q02. Nós vamos iniciar fazendo o que foi feito no projeto anterior, que é adicionar um escopo HTML para a criação do código. Tá aqui a tag body, vou fechar também o HTML de uma maneira semelhante ao que foi feito no programa anterior. Nós vamos criar um container com a tag article, fechar ele. Dentro dele nós vamos ter um título para o artigo, e aqui eu vou colocar todas as divs que vão suportar as imagens e seus títulos. Então, antes disso, eu preciso ler o arquivo de texto que contém o nome dessas imagens, buscá-las no meu sistema de arquivos. Eu não vou fazer a leitura do arquivo aqui dentro, certo? Eu vou tentar deixar o código um pouco mais enxuto, mais organizado. Vou fazer o script de pré-processamento aqui acima do HTML. O código vocês já devem conhecer, já foi passado na teoria, Nós vamos usar uma função de leitura de arquivo, fopen, em modo de leitura apenas R. Essa função pode ser auxiliada pela função ORDAI, que permite uma mensagem de erro caso o arquivo não seja encontrado, por exemplo. Caso ele seja encontrado pelo PHP, a variável handle vai receber alguma coisa, e então eu vou, por meio de um while, percorrer todas as linhas do arquivo por meio da função fscanf. A função fscanf, só relembrando, faz a leitura formatada de dados em arquivos. Como parâmetro, estou dando aqui o ponteiro do arquivo e um argumento de formato, que é o mesmo usado no scanf da linguagem C, que tem um %s, para leitura de string. Tem um /t, que vai auxiliar a função a separar o que eu quero do que eu não quero. Caso eu vou querer apenas os itens de formatação, % alguma coisa, digamos assim. E após o /t, que é aquele tab, está aparecendo aqui 1% barra invertida n, e não. Se eu colocar outro %s depois do tab, ele só iria pegar essa palavra, porque o scanf já identifica espaço em branco como fim de leitura. Para que isso não aconteça, eu fiz uma indicação aqui de barra invertida n
para que seja entendido como final de leitura o final da linha. Nós sabemos que esse enter aqui vai ser interpretado pelo scanf como /n. Então, só ao chegar ao final da linha, a leitura será encerrada. Sempre que essa leitura for concluída, o primeiro argumento vem para um elemento de dados, que vai ser agora um vetor. O segundo argumento vem para um segundo elemento de dados. Então, vai ser um vetor aí de uma dimensão com 2 elementos. Cada vez que o while dá um giro, esse vetor de 2 elementos é adicionado ao vetor lista. Então, sempre que o while der um giro, listas vai receber mais um par de dados, né, que seriam os 2 elementos que dados recebe. Então, nós podemos concluir que ao final dessas interações, lista será uma matriz de n por 2. N seria a quantidade de linhas lidas e 2 seriam os 2 argumentos que a gente está lendo aqui. Vou fechar aqui o script PHP. E para concluir a fase de leitura de arquivos, nós vamos fechar o arquivo depois de ter conseguido todos os dados. Pronto. O vetor lista tem então na primeira coluna o nome de todas as imagens, na segunda coluna o título de todas as imagens. O que nós temos que fazer agora é exibir essas imagens dentro do HTML. Como se trata de processamento com vetores, nós vamos ter que usar uma linguagem de programação, no caso aqui PHP. Só o HTML não seria suficiente. Para esse exemplo, eu vou usar o for each, que também foi dado lá nas aulas teóricas. Ele é uma sintaxe simplificada para o for, como a gente já conversou. O vetor lista que foi montado aqui em cima vai ser varrido, todos os elementos vão ser visitados e cada vez que uma visita acontecer, a variável linha vai receber os valores da respectiva linha da matriz lista. Como lista possui 2 colunas, sempre que uma nova linha for visitada, essa variável aqui vai ter 2 elementos. Então, linha dentro desse for se comporta como um vetor. Eu poderia fazer outro for each para também varrer as colunas de lista, mas não vai ser necessário. Tendo linha, tudo que eu está a estrutura de... Vou usar o echo para printar no browser uma div com a classe frame. Vai printar tudo isso aqui. Eu estou colocando em linhas diferentes para ficar mais organizado. Dentro dessa div frame eu vou adicionar a imagem e o título dela. Então o frame seria esse aqui, essa linha preta. Dentro do frame eu tenho uma caixa com a imagem e uma caixa com o título. Vamos montar essa caixinha com a imagem, vai ser outra div aqui. Tá aí, ó. Dentro do frame eu adicionei outra div, uma classe imagem. Dentro dessa div a tag img, né, para inserir uma imagem no HTML. E a propriedade source mostrando aqui o endereço de uma imagem que foi lida por meio de linha, que por sua vez recebe valor de lista. Lista é uma matriz com todos os dados do arquivo lido. Como eu falei para vocês, a primeira coluna tem o nome da imagem, então aqui é o endereço completo para que a imagem seja exibida lá no browser. Abaixo da imagem nós vamos criar outra caixinha para que também seja mostrado o título dela, que estaria na segunda coluna de linha. Então tá aí, eu criei outra div, dentro dessa div um título, fazendo uso do elemento 1 do vetor linha. Pronto. Vou salvar e visualizar se funciona.
Tá aí, ele já criou a página dinâmica, fez a leitura de todas as imagens que estão lá no arquivo. Abaixo de cada imagem a gente encontra um título que também estava no arquivo. Agora a estilização. Vamos voltar para o Eclipse. Para esse exemplo aí, nós já temos também um CSS. Eu vou deixar esse arquivo disponível para download para vocês estudarem o CSS, relembrarem das aulas teóricas, mas tudo que foi feito aqui na verdade é só ajuste de cor e largura das imagens, porque essas imagens foram baixadas da internet aleatoriamente e possuem tamanhos diferentes, né? Aqui o PHP junto com HTML e CSS padroniza para que a exibição seja mais atrativa. E é isso aí, pessoal. Questão 2 resolvida também, com sucesso, né? Show de bola.